Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre refrigeração comercial. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou técnico de refrigeração e bora para mais um vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas dicas sobre contrato de manutenção. Como fazer o contrato, como cobrar o contrato, se fazer, se não fazer. Então vai ter várias dicas nesse vídeo. Então por isso eu te peço, fique até o final para você não perder nada. Já vou pedir para você também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma dica, porque nós estamos com várias séries aqui no canal. A gente monta 10 aulas, uma série de vídeos, então não perca mesmo. Se você quer trabalhar com refrigeração comercial, não perca nenhum vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então vamos lá pessoal, no vídeo de hoje eu quero enfatizar sobre contrato de manutenção, dicas sobre contrato de manutenção, porque é o que vocês mais me pedem aí nos comentários. É algo interessante a gente fechar um contrato de manutenção, porque né, é um dinheiro que nós vamos ter todo mês, né, diante do fechamento daquele contrato. Então assim, é muitas coisas pessoal que a gente tem para falar. Não vou conseguir falar tudo nesse vídeo, então nós vamos falando aí, né, aos poucos aí, vai gerar dúvidas, né? E com as dúvidas nós vamos tentando tirar aqui no canal, beleza? Então pessoal, se você não assistiu esse vídeo aqui, ó, vou deixar ele aqui, ó. Olha, esse vídeo aqui, vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, para você assistir lá nós analisando um contrato de manutenção. Lá eu mostro os motores, os balcões, as câmaras frias, lá então eu mostro tudo. Então por isso que gerou tanta dúvida aí pro pessoal. Muitos comentários, o pessoal pedindo para me dar dicas, para orientar. Então esse vídeo é para isso, beleza? Então você que é técnico, você que está começando na área, né? Preste atenção aí nas dicas aí que vai te ajudar bastante, beleza? Então vamos lá pessoal. Contrato de manutenção é uma coisa muito ampla. Não tem uma regra para mim te falar assim, ó, contrato de manutenção você vai cobrar assim, assim e assim. Depende de muitas coisas. Depende do que o cliente, né, e o prestador de serviço combinam, né, entre você e o cliente. O que vocês vão combinar, como que vai ser o serviço. Ah, vou mexer nisso, vou dar manutenção naquilo, vou dar manutenção naquilo. Por exemplo, eu não mexo com lâmpada, não mexo com geladeira, geladeira linha branca, não mexo. Se tiver nos contratos freezer, né, eu não mexo. Meu negócio é câmara frigorífica e os balcões refrigerados. É isso que está no meu contrato, tá? Lâmpada, isso, aquilo outro, isso aí eu elimino para já evitar, né, montar em cima de você depois aí com o passar do tempo. Então a gente tem que ir eliminando umas coisas aí. Mas se você, por exemplo, é eletricista, você mexe com isso, então o que custa você já fechar essa parte também? Né? Por exemplo, você mexe com resistência, com estufa, fecha isso também. Eu não fecho porque eu não gosto de mexer com essas coisas. A minha área mesmo, eu estudei para área comercial. Então eu mexo com câmara fria e os balcões refrigerados. Por quê, pessoal? Você fechando muitas coisas, estufa, isso, aquilo outro, lâmpada, não sei o que, parte elétrica, você vai ter chamado todo o tempo. Você vai ter chamado toda hora. E é uma coisa que você não quer. Você tem uma vida, você tem família, você tem a hora de lazer. Então, você tem que pensar muito. A primeira dica é: pense muito bem o que você vai propor ao contratante ali, né? Aquela pessoa que vai te contratar ali para fazer aquela manutenção. Então tem que ser algo muito bem conversado, muito bem pensado, muito bem cobrado. Por quê, pessoal? Se você fechar várias coisas ali, você está começando, aí você põe um monte de coisa. Pessoal, você vai viver dentro da padaria. E gasolina hoje está cara, né? Então, a primeira dica aí que fique aí para você estabeleça o que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar. Porque senão, você vai viver dentro da padaria todo o tempo, ter chamado todo o tempo, tendo chamado, ou padaria, ou câmara fria, ou mercado, ou o que for, pessoal. O que você for fazer um contrato de manutenção, você tem que analisar isso. Então, vai muito de acordo com o que você vai fechar com o seu cliente. Fechou? Então essa é a primeira dica aí. Você tem que saber o que você vai trabalhar. Você tem que saber quantas vezes você
uma base de vezes que você vai ter que fazer, você vai naquele local. Se você colocar muitas coisas, vou mexer com a parte elétrica, vou mexer com... Não, pessoal, a parte elétrica não é das câmaras frias dos balcões, eu falo parte elétrica geral da padaria, entendeu? Muitas pessoas fazem isso, entendem isso, não é a elétrica da padaria toda não, entendeu? Mas a parte elétrica das câmaras, dos balcões ali, ventilador, micromotor, essas coisas assim, você vai fazer, e você já está incluso no contrato, beleza? Então, você tem que prestar muito bem atenção para não ficar aí, você assinar o contrato e depois o cliente fala assim, não, mas você falou que era isso, isso e isso. E na verdade não é, então tome bastante cuidado, beleza? Segunda dica, pessoal, você tem que entender o que é contrato de manutenção e o seu cliente também precisa entender o que é contrato de manutenção, tá? Isso aí é uma coisa muito importante você saber, que diante daquele contrato que você fechou, é assim, é tantos motor, tantas câmaras frias, tanto isso, tanto aquilo, tanto isso, tanto aquilo. Beleza. Legal. Aí começou a dar problema. O cliente começou a te ligar. Fulano, parou isso aqui. Fulano, parou isso aqui. Você vai 5, 10, 15, 20 vezes no local, entendeu? E já começa a se abusar. Você já começa a falar assim, não é assim, não. Aí começa a gerar aquele conflito. Mas você falou que era, você falou que tinha, você falou que... Então, pessoal, você tem que chegar no local. Nessa análise aqui que eu fiz, eu cheguei pro cliente, falei da forma que eu trabalho, em que eu trabalho, como eu trabalho. Depois eu fiz a proposta. Tá lá com eles ainda a proposta, eles estão analisando. Entendeu? Mas eles têm que saber a forma que eu trabalho, eles têm que saber o que você vai trabalhar. Entendeu? E a forma que eu falo, você e o cliente saber, é que estragou a câmara fria. Você tem que saber que isso é uma prioridade, isso é uma emergência, você tem que atender, tá? Isso aí você tem que entender isso, não é uma coisa que pode ficar 2, 3 dias, 4 dias lá, não. O cliente ligou, o máximo que você pode deixar para ir é no dia seguinte. Você tem que entender isso. Mas eu tô lotado de serviço, eu tenho um monte de contrato, então começa a cancelar o contrato. Começa a cancelar aí porque você não vai dar conta, você vai deixar seu cliente na mão, você vai se queimar e vai ser uma queimadeira do caramba. Então, você tem que prestar muito bem atenção nisso. Foi um balcãozinho que pode esperar para amanhã, você está em casa, já é tarde. Não, amanhã cedo eu vou ir. Amanhã cedo você tem que ir lá. Beleza? E a mesma coisa também, o cliente tem que entender o que é contrato, que, por exemplo, um balcãozinho parou. Tem como manusear aquele produto, colocar na câmara fria, colocar em outra coisa. Quando estraga esses balcões, por exemplo, em determinados horários, 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, que se estragou, às vezes estragou cedo, pessoal, às vezes estragou de manhã. O que você tem que fazer? Falar para ele, coloca em outro lugar que amanhã cedo eu tô aí. Tem cliente que não quer saber que é que você vai naquela hora porque ele quer aquele negócio arrumado. Então tem que explicar isso na hora da contratação, na hora de assinar o contrato, tá? A gente trabalha dessa forma, tendo possibilidade de transportar esse produto aqui, aí no dia seguinte, né, eu venho aqui pra gente consertar, porque não vai adiantar eu ir essa hora, não vai ter peça, enfim, você tem que falar essas coisas. Então, os dois têm que saber muito bem o que é um contrato de manutenção. Outra coisa que acontece muito, terceira dica que eu vou dar para você, o que acontece? Você fecha um contrato, vai lá, fechou o contrato lá de R$1.000, vamos dar um exemplo aqui. Tem muitos problemas, você fica indo na padaria, você fica indo tal, vai passando o tempo, você vai consertando essa padaria. Vai chegar um tempo que você vai lá só fazer manutenção e receber. Isso eu te garanto, porque isso acontece hoje comigo. Tem local hoje que eu vou fazer manutenção e receber, porque tá tudo zerado. Né? Às vezes queima uma contactora, queima um ventilador, queima isso, tem que trocar uma borracha, beleza, isso aí é manutenção aí corretiva e preventiva que a gente faz, né? Isso aí é normal. Mas a grande maioria das vezes é só você vai lá fazer manutenção e receber. Com o passar do tempo, o cliente vai falar assim, mas você só tá vindo aqui receber? Como é que é isso? Só tá aqui mamando o dinheiro? Isso já aconteceu comigo, pessoal. Isso já aconteceu. Então, o cliente tem que saber o que é contrato de manutenção. Por isso que você tem que assinar um contrato, pessoal. A dica aí,
faça um contrato, elabore um contrato, porque já aconteceu comigo. A gente fala assim, pela amizade, não, vamos fechar o contrato aqui. Passar 3 meses, tá tudo zerado. Eu fui lá, consertei o que tinha para consertar, arrumar. Fui lá, primeiro mês, legal, porque o cliente quer te pagar você trabalhando. Ele não quer pagar você sendo que você não vai trabalhar, tá entendendo? Então a pessoa tem que entender o que é contrato de manutenção e você também. Que quando chamar meia-noite uma câmara fria, você tem que ir lá, tá entendendo? Esses dias mesmo aconteceu. Numa sexta-feira, 11 horas da noite, a câmera de congelado parou 1 hora da tarde. O pessoal não viu, esqueceu. Quando foi 11 horas da noite fechar a padaria, viu que tava os salgados tudo mole, viu que as coisas estavam tudo mole. O que eu tive que fazer? Me arrumar e ir lá atender esse chamado. Mesmo que eu não consertasse, pessoal, mas pelo menos você foi lá. Pelo menos você deu atenção. Porque imagina só, você falou, não, amanhã eu vou ir. Aí amanhece tudo estragado. Você perdeu aquele contrato. Se não perdeu, o cliente já vai te olhar de uma maneira assim, poxa, isso aí, ó, para mim não serve dessa forma. O contrato de manutenção é quase um seguro. Deu problema, claro que tem as exceções de emergências, que eu falei, as câmaras frias, você tem que ir. Por isso você tem que entender também as suas obrigações e o cliente tem que entender as obrigações dele. Então o contrato é uma coisa muito séria que você não pode levar prejuízo, ok? Então, pessoal, essas 3 dicas aqui que eu estou dando nesse vídeo é muito importante. Primeira dica aí é você aí saber o que você vai trabalhar, em que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar. Então eu não posso dizer para você, faz isso. Não dá. Não tem como eu fazer isso, beleza? Então isso aí é uma coisa que você tem que saber que você vai trabalhar. Mas no próximo vídeo eu vou falar como eu trabalho, como eu cobro nos meus contratos de manutenção. Fechou? Segunda dica, pessoal, é você e o cliente saber aí o que é o contrato, né? O que é as suas obrigações aí, para vocês não ter problema. A terceira dica, pessoal, é essas coisas de emergência. O contrato de manutenção. Faça um contrato, elabore um contrato para você não ter problema depois. Não ter problemas futuros. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ficando por aqui, tá? Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas eu precisava falar essas coisas para vocês antes de eu falar quanto eu cobro, como que eu faço, como que eu elaboro o meu contrato ali. A maioria hoje, pessoal, são contratos de boca, porque já tem muito tempo que eu tenho esses contratos, né? Então, meio que eu não preciso hoje estar fazendo contrato, porque eles sabem da forma que eu trabalho, eles me conhecem há muito tempo. Eu priorizo muito os meus contratos já antigos. Eu não costumo estar fechando muito contrato, porque senão você vai trabalhar demais. Então, assim, você tem que analisar, pessoal. Você tem que analisar bem aí o que você vai fazer. Então, pessoal, é basicamente isso. Essas 3 coisas que você precisa saber antes de você fechar um contrato de manutenção. É muito bom. Nossa, na hora da crise, não, vou fechar contrato, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que depois a gente começa a trabalhar demais, a gente começa a falar assim, poxa, me arrependi. Preferia estar trabalhando por visita, porque quando... se eu puder ir, eu vou. Se eu não puder, eu não vou. Então também é o dia incerto. Mas contrato não. Contrato ali, chovendo, chuva, faça sol, você está recebendo ali. Você indo 10 vezes ou você indo uma vez só, depende da forma que você vai fazer esse contrato, pessoal. Eu já falei para vocês que tem várias N formas, tá? Então, nos próximos vídeos aí, eu vou contar como eu faço, da forma que eu faço, tá? Que já tem aí muitos anos, que para mim tá tranquilo, né? Tá ótimo da forma que eu fechei. E eu vou explicar depois muitas coisas. Pessoal, tem muitas coisas para a gente falar sobre contrato de manutenção. Então, fica ligado aí no canal, né, que a gente vai ter várias dicas aí sobre contrato de manutenção para você entender mais um pouco, para você começar a estudar a ideia de fazer um contrato, estudar a possibilidade de montar uma equipe para poder trabalhar aí e ter uma ótimo retorno aí, que eu te falo que dá um retorno muito bom. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Fica ligado aí nos próximos. Por isso que você tem que ativar os sininhos. Por isso que ativa aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa aí se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dessas dicas que eu dou aqui pra vocês aqui, o que acontece comigo, tá? Eu não sei se
é uma regra, não sei se muitos fazem assim, eu não sei se isso não. Isso é como eu trabalho há mais de 15 anos com refrigeração comercial, tá? Então, vamos aí trabalhando. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Comenta aí, pessoal. Comenta aí, contrato de manutenção, como é que você faz, se você é técnico, como que você faz. Coloque aí pra gente aprender também uma coisa nova, beleza? Tamo junto. E é isso aí. Então, fica com Deus. Até a próxima. Valeu!